Boa noite para a igreja. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom, meus irmãos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Hoje é o 5º dia da campanha, onde nós estamos buscando a Deus para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas, apresentando as nossas causas. E hoje aconteceu algo interessante e eu quero compartilhar com a igreja. Convido a igreja a novamente abrir o livro de João, capítulo 15, que é o contexto que está inserido no versículo da campanha. João capítulo 15, versículo 7, né? Versículo 7. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém? Já leio 2 vezes hoje, né? E eu vou ler a terceira. Então, a Bíblia fala que a sequência, né, de repetição é porque Deus está querendo revelar algo mesmo para a gente. Amém? João capítulo 15, versículo 7 está escrito assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Hoje, meus irmãos, eu estava orando a Deus, momento de oração, de comunhão com Deus, e eu falei assim para Deus: Senhor, eu achei até engraçado o jeito que eu estava orando, que eu comecei a me regozijar, a ligar perante Deus. Mas eu falei: Senhor, olha o que o Senhor está falando. Olha o que o Senhor está falando. Falei para Deus: o Senhor está dizendo que tudo que nós quiser, que nós pedir ao Senhor, será feito. Eu falei para Deus: o Senhor está falando será feito. O Senhor está afirmando isso para a gente. É muito forte, meu Deus, isso que o Senhor está falando. Eu orando a Deus, e eu falei: eu creio que é verdade o que o Senhor está falando, eu creio que isso é verdade, mas é muito forte isso. O Senhor está afirmando: será feito. E ponto final, não tem. E eu disse: Deus, me remove todo o meu próprio entendimento a respeito desse versículo, remove todo o meu próprio entendimento, me dá uma visão mais ampla do que o Senhor quer dizer nesse versículo. E eu orando e falando isso para Deus, brotou um versículo no meu coração na mesma hora, e eu comecei a meditar nesse versículo. E a partir desse versículo que eu quero dar partida na mensagem de hoje. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 9, foi o versículo que brotou ao meu coração. Tiago capítulo 4, versículo 9, está escrito assim: sente as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. E também no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, está escrito uma palavra um pouco semelhante, mas tem algo diferente, que fala a respeito do tempo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, fala assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E eu comecei a meditar nessa palavra, e algumas coisas começou a brotar no meu entendimento. Uma coisa que eu quero falar em primeiro lugar, que a gente não podemos esquecer disso: quando nós lemos esse versículo, nós podemos compreender que o Senhor colocou condições. Ou seja, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Agora, a expressão desse versículo, sente
as vossas misérias. E eu comecei a meditar nisso, sente as vossas misérias. O que é sentir as nossas misérias? O que significa isso? É ter consciência do nosso real estado que nós encontramos. É ter uma consciência. Como que eu me encontro? Qual que é o meu estado real hoje? E eu compreendi que uma da pior miséria que existe, como compreendendo por meio desse versículo, é uma pessoa que não está em Deus e nem as palavras de Deus estão nela. É a pior miséria que uma pessoa pode estar, é o pior estado que ele pode estar. Porque se a pessoa não estiver em Deus e as palavras de Deus não estiverem nela, a Bíblia fala que ela está separada da vida de Deus. E uma pessoa que vive uma vida separada de Deus, ela pode compreender literalmente que ela está caminhando em todo momento da vida dela para o inferno. Ela está caminhando para o inferno. E quando eu medito nisso, irmão, eu sou muito grato. Eu falo: Deus, o Senhor é muito bom, o Senhor é muito misericordioso. Eu te agradeço pela sua misericórdia pela minha vida, porque Deus foi muito misericordioso comigo. Porque eu vejo que muitas pessoas estão caminhando sem Deus para o inferno. O destino delas é o inferno. E eu vou ser sincero, eu acredito que eu estava correndo. Quando eu estava vivendo uma vida sem Deus, eu acredito que eu estava correndo rumo ao inferno. Então, é isso que Deus quer, que a gente tenha consciência do nosso real estado. Então, qual que é a primeira coisa que nós devemos procurar entender? Eu estou em Deus, as palavras de Deus estão em mim. Então, o ponto de partida é as nossas vidas. Nós vemos que essa palavra, ela fala a respeito do coletivo. Se a minha palavra estiver em vós, então está falando de um coletivo. Mas também isso não me exclui da minha responsabilidade de eu estar em Deus e as palavras de Deus estarem em mim. Isso não me exclui da minha responsabilidade, porque eu não posso pensar, tipo assim, se as palavras se o pastor Adelino estiver em Deus e as palavras de Deus estiverem no pastor Adelino, eu vou pedir tudo que eu não quiser que será feito. Não é isso que está escrito. Então eu não posso me excluir desse compromisso, dessa responsabilidade de estar em Deus e as palavras de Deus estarem em mim. Eu escutei uma frase muito interessante que um pastor falou, essas palavras que ele pegou de outro pastor. Ele disse assim que a nossa expectativa, a nossa espera para um avivamento coletivo não nos exclui da responsabilidade do avivamento individual. É uma vida de relacionamento com Deus pessoal. Então nós sabemos que nós temos essa expectativa hoje de um reavivamento, de um avivamento na igreja, no coletivo. Mas isso não nos pode acomodar a não buscar um avivamento pessoal em nós com Deus. Então é isso que nós temos que buscar. Então, se nós compreendermos, se nós começarmos a examinar as nossas vidas, nós compreendermos que nós não estamos em Deus e Deus não está em nós, porque nós sabemos que há pessoas que se encontram nesse estado sem Deus. O que uma pessoa dessa deve fazer? A Bíblia fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome, porque Ele não está longe, Ele está perto. E prosseguindo o versículo lá em Isaías capítulo 55, versículo 6 e 7, fala: deixai o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, porque Ele é grandioso em perdoar. Então Deus, Ele é grande em perdoar, Ele é grandioso, mas Ele fala que nós devemos buscar Ele enquanto nós podemos achar Ele. Qual que é esse tempo que nós podemos buscar ao Senhor? Enquanto nós estamos vivos. Enquanto nós estamos vivos, nós temos essa oportunidade de buscar ao Senhor. Agora, qual que é a melhor maneira de nós compreender o nosso real estado que nós se encontramos? Qual que é a melhor maneira? É oração, é buscar a Deus em oração
e meditar na sua palavra e ouvir a sua palavra. Essa é a melhor forma de nós entendermos o nosso estado perante o Senhor. Se nós realmente estamos em Deus e as palavras de Deus estão em nós. Então nós temos que fazer algo que está até mesmo inserido nesse versículo, que quem pede é porque está orando. Quando nós nos aproximamos de Deus em oração e meditação da sua palavra, então acontece o quê? Deus mesmo começa a mostrar para nós o nosso estado perante Ele. Esses tempos atrás aconteceu algo comigo que eu achei engraçado, porque às vezes acontece algo na nossa vida e Deus ali, ele acontece algo com nós, e até mesmo Deus querendo nos ensinar alguma coisa. Eu não me lembro exatamente o que eu derrubei no piso da cozinha de casa, mas eu derrubei alguma coisa. E aí o que eu fiz? Eu peguei um pano lá fora para limpar aquela sujeira que eu fiz. E o que eu fiz? Eu ajoelhei no chão da cozinha e peguei o pano e limpei a sujeira. Só que na hora que eu limpei a sujeira na cozinha, eu olhei para debaixo da geladeira, estava tudo sujo, cheio de sujeira a geladeira, debaixo da geladeira, tudo sujo. Aí eu peguei uma lição, né? Então como que eu vou ver as sujeiras que estão na minha vida? De joelho, em oração. Porque quando eu estou orando de joelho em oração, eu estou buscando quem? Deus. Se Deus está onde? Ele está lá, no alto e sublime trono. E do alto, o que a Bíblia fala? Que a nossa vida não está oculta diante de Deus. Então se você pegar uma escada e subir no seu quarto, em cima do guarda-roupa, você vai ver também muita sujeira. Vai ver teia de aranha, vai ver aranha, barata morta ali. Então se você fizer isso, você vai, enquanto a mulher não limpa, se você pegar uma escadinha, você vai ver. Então Deus lá do alto, ele vê tudo que está na nossa vida. E nós podemos receber, Deus mostrar isso para nós, mostrar o nosso estado pela palavra e pela oração, quando nós se prostramos em oração e buscamos Ele. Então nós podemos compreender o quê? O nosso real estado. Nós vamos começar a sentir as nossas misérias. Então quando nós começamos a entender o nosso real estado perante Deus, o que nós devemos fazer? Não se conformar, não se acomodar com o nosso estado, que Deus começa a mostrar para nós o que? Ele quer uma mudança, Ele quer que nós fuja da aparência do mal. E qual que é o que nós temos que fazer que o versículo falou? Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, aquilo não pode te acomodar, aquilo não pode te alegrar. Você tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, crendo que na graça dEle, na misericórdia dEle, que Ele se compadece de nós, e Deus vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos limpando. Aleluia. Então, o que a mulher faz para limpar a sujeira debaixo da cozinha? De vez em quando a mulher, né, passa água na cozinha, aí arranca toda a sujeira debaixo da geladeira, do armário. Então a Bíblia fala que a palavra é como essa água, ela limpa as nossas vidas. Verdade. Então quando nós oramos e meditamos na palavra, Deus vai limpando a nossa vida. Então a nossa vida vai ser transformada pelo poder da palavra. Então aí nós podemos identificar o quê? Que nós vamos estar em Deus e Deus as palavras de Deus vai estar em nós. Aí nós podemos agora o quê? Com confiança pedir a Deus o que nós queremos. Agora, além dessa pior miséria que é o homem estar sem Deus neste mundo, existem muitas misérias que nós podemos sentir. É nós ter consciência que o meu casamento não está legal, a minha vida profissional ela não está legal. Isso é sentir também, ter consciência. Poxa, a minha vida profissional não está legal. Então você ter consciência das suas misérias. Meus filhos não está legal. Né? A minha sociedade também, né? A sociedade que eu estou vivendo não está legal. Então nós temos que sentir as nossas misérias e agora começar o quê? A orar, a buscar a Deus, apresentando essas misérias. Porque é diante de Deus que Ele falou que nós vamos pedir tudo que nós quisermos e nos será feito. Porque quando você começa a apresentar a Deus as suas misérias, entendendo que nós somos pó, mas que poderoso é Deus para nos aperfeiçoar,
nos levar a ter uma vida íntima com Deus, um relacionamento pessoal, uma vida avivada em Deus. Porque o que nós devemos entender, irmãos? Quando a Bíblia fala que o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, mas existe também o que Jesus falou, que ele veio para nos dar vida com abundância. Então, por esse dia, sabe que eu tenho orado a Deus? Eu falo assim: Deus, não é por orgulho, e também não é porque o Senhor é obrigado a fazer, mas é porque eu não quero desprezar a sua bondade, a riqueza que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor não poupou Jesus por amor de nós, e que também nos afirma como que não nos dará tudo com Jesus. Eu estou falando, então Deus, mediante essa verdade, eu não quero menos do que o Senhor tem para mim. Eu não quero desprezar a bondade, a propósito do Senhor tem em mim. Então me ajuda a viver uma vida que eu venha receber tudo que o Senhor tem para mim. Então ultimamente eu estou orando assim, pedindo para Deus, porque eu quero não só para mim, mas para a igreja. Tudo que Deus tem para mim eu quero. Então eu estou orando assim para Deus: Senhor, me ajuda a não viver uma vida egoísta nessa terra. Eu quero viver o propósito que o Senhor tem para mim. Então é isso que nós temos que pedir para Deus, irmãos. Nós sabemos que nós somos pó, mas nós temos um Deus poderoso, e Ele veio para nos dar vida com abundância. Aleluia. Ele veio para nos dar vida com abundância, e Ele nos revelou essa verdade. Ó, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, você não vai viver um milagre. Você não vai viver um milagre, você vai viver uma vida de milagre. Aleluia. Você vai viver uma vida abençoada. Então é isso que Deus quer para nós, uma vida de milagre, uma vida abençoada. E nós devemos chegar diante de Deus e crer nisso. Como o pastor falou, nós temos que crer nisso, que Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é generoso. Qual que é a prova que Jesus é generoso? A Bíblia fala que Jesus se fez pobre para nos fazer ricos. Então nós somos ricos em Cristo Jesus. Então nós não podemos também formar uma ideia de riqueza material, mas Deus dá riqueza material? Lógico que dá. Agora, um exemplo, eu tenho um exemplo muito forte, a qual o pastor Adelino sempre fala aqui. Ele fala assim: ó, eu não tenho dinheiro sobrando na minha conta bancária, só que o pastor Adelino, ele tem uma vida abençoada, os cuidados de Deus, e ele é um homem abençoado que está fazendo o que? Está abençoando muitas vidas. Muitas vidas estão sendo transformadas pela vida dele. Então existe, Deus ele trabalha com multiforme graça. Às vezes você está sentado aí e Deus te dá riquezas materiais nessa terra. Então, essas riquezas você tem que fazer o quê? Comer o seu pão, porque você tem que entender que o Senhor dá pão para o que come, semente ao que semeia. Então você come o seu pão abundantemente, com fartura, mas também semeia no reino de Deus. Então, às vezes, o seu chamado é esse: Deus te dá riquezas e você consola muitas vidas, abençoando financeiramente, consola missionários, consola a obra de Deus. E às vezes tem pessoas que ele não tem riquezas, mas ele tem uma vida abençoada, ele é um ganhador de alma, ele consola, ele edifica almas, ele traz alma para a presença de Deus. Então Deus trabalha com multiforme de graça, mas Deus ele realmente ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada, porque como corpo de Cristo, irmão, eu já falei isso na igreja de Pirapó, que a justa operação de cada parte, ou seja, a igreja unida, e somos muitos membros, né? O ouvido ele ouve, os olhos veem, o nariz sente cheiro, a boca fala, os pés, né, firmam o corpo para ficar em pé. Então, assim somos nós, né? Um na igreja, ele é o olho, outro é o ouvido, outro é a boca, e a justa operação de cada parte traz o quê? O aperfeiçoamento, o organismo funciona, né? O mecanismo vai funcionar perfeitamente. Então a justa operação de cada parte é isso. Então, Deus ele não quer que nós vivamos um milagre, porque Deus faz milagre na vida de muitas pessoas, para se manifestar ela, para mostrar ela a sua glória. Mas muitas pessoas se conformam com o milagre e começam a viver uma vida. Agora, Deus não. Deus ele quer que nós vivemos uma vida de milagre. Como?
amando a Ele acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. E tem algo muito interessante que nós precisamos atentar para isso. Quando nós amamos a Deus, irmãos, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, o que vai ser evidente também? O nosso amor na vertical, né? Nós amamos a Deus na horizontal, isso aqui vai refletir para a vertical. Então é uma forma, é uma regra para nós também sabermos quando nós estamos em Deus. Isso tem que acontecer, irmãos. A Bíblia fala que aquele que ama a Deus, ama o que dele é gerado, e também ama os inimigos. Então nós podemos começar a ter consciência do nosso estado a respeito de como que está sendo o nosso relacionamento com as pessoas. Agora existe um amor também que nós temos que tomar cuidado. O Senhor fala assim: se você amar somente aqueles que te amam, o que você faz demais? Se você fazer bem somente aqueles que te faz bem, o que você faz demais? Então a gente não faz nada demais, porque tem muitas pessoas que acham: eu sou uma boa pessoa, né? Igual a minha cunhada, não a irmã Carol, mas outra cunhada fala: você é uma pessoa boa, né? Mas eu era boa para a minha família, para as pessoas que faziam bem para mim, mas eu não posso concordar que eu era uma pessoa boa aos olhos de Deus, porque se eu fizer bem só para quem me faz bem, então o amor de Deus não está no meu coração, mas o amor de Deus é aquele que eu faço bem sem acepção de pessoas, né? A minha prática da minha justiça, a base dela é o amor, porque o amor de Deus nos gera em nós uma justiça que não é parcial, que não age em favor. Eu não vou agir a favor da minha mulher para prejudicar outra pessoa. Então, eu tenho uma evidência que eu estou amando na vertical e na horizontal quando eu tenho esse amor. Agora, a gente tem que tomar cuidado para a gente não amar na vertical e esquecer o amor horizontal, cultivar o nosso amor por Deus. Então, Deus quer isso de nós. Nós amemos a Ele de todo o nosso coração, e até mesmo mais do que a nossa mulher, nossos filhos. E algo interessante que um dia eu ouvi de um homem de Deus, e eu guardei isso, que ele fala assim: o amor de Deus, ele é um amor que... O que Deus quer, irmão? Que nós sejamos Ele acima de todas as coisas. Por quê? E eu fiquei meditando em algo que ele falou, e eu aprendi até algo meditando nisso, que se nós não amarmos a Deus de todo o coração, se eu colocar um amor, por exemplo, eu coloco um amor todo no pastor Adelino. O pastor Adelino, ele é um homem que tem suas limitações e ele pode cometer falhas. E se eu coloco o meu amor todo nele, acima de Deus, quando ele falhar para mim, eu vou ficar só decepcionado? Eu não vou ficar devastado. Não é frustrado, decepcionado, eu vou ficar devastado. Então, quando nós colocamos o nosso amor acima de tudo em Deus, quando as pessoas falham, irmãos, nós temos um equilíbrio, nós temos uma força, né? O conhecimento de Deus do quê? Isso, que as pessoas falham. Agora, quando o nosso amor está todo em Deus, Ele não vai falhar conosco. Quando nós verdadeiramente compreendemos Deus, irmão, até no tempo que nós estamos apanhando de Deus, nós compreendemos que Ele corrige e repreende a todos que Ele ama. Ele fala que a gente não pode ter nojo da correção de Deus, porque o Senhor corrige aqueles que Ele tem por filho. E se nós aceitar essa correção, no momento não vai ser de gozo essa correção, mas vai ser de tristeza, mas vai produzir um fruto pacífico de justiça, mas vai ser exercitado por essa correção de Deus. Então o amor de Deus, quando nós compreendemos o amor de Deus, até quando Ele está nos corrigindo, nós vamos ficar firmes, porque nós vamos estar olhando para o que Deus está fazendo na nossa vida. O que Deus quer fazer na nossa vida? Ele quer que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida de milagre. Então nós temos que fazer isso, sentir as nossas misérias, orando, meditando na palavra de Deus, para compreender o nosso real estado e começar a apresentar diante de Deus todas as nossas misérias. Como eu disse, a nossa miséria pode ser no nosso casamento, pode ser na nossa própria vida. Às vezes nós estamos vivendo uma vida egoísta dentro do nosso próprio lar. Às vezes nós vivemos uma vida egoísta dentro da igreja, né? E isso aí
é uma miséria perante Deus, porque não é isso que Deus quer de nós. Então que nós possamos meditar nisso. Há condições para nós chegar diante de Deus e Ele fazer tudo o que nós quisermos. É Ele estar em nós e nós estarmos nele. Isso é forte, irmão. Será feito. Olha o que o Senhor falou. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando algo aqui. Isso é forte. O Senhor está garantindo, será feito. Amém, irmãos? Que nós possamos meditar, né, nesta palavra. Nós começamos a estar com Deus orando, jejuando, lendo a palavra, ouvindo a palavra, e Deus vai mostrando o nosso real estado. E nós não ter dúvida que Ele pode mudar essa miséria em bênção, e pode mudar toda a nossa miséria numa vida abençoada de milagre. Amém? Amém. Eu convido a igreja, por gentileza, a se pôr de pé. Pode orar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, apresenta aí agora. Você sabe melhor do que eu qual que é a sua miséria, qual que é a sua dificuldade, as suas limitações. Às vezes você tem sonhos, mas não consegue ver recursos para realizar os seus sonhos. Então sua miséria pode ser a falta de recursos, sua miséria pode ser muitas coisas. Então apresenta para Deus a sua miséria, se humilha perante Ele neste momento, se humilha com perseverança, com súplica. O que é súplica? Apresenta essa causa hoje para Deus, apresenta essa causa amanhã para Deus, apresenta essa causa depois da manhã. Não pare, seja persistente, apresenta aquilo que para você é uma miséria diante de Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos perante o Senhor, Pai. Nós te confessamos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, Pai, que nos dá graça, que tem misericórdia de nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda, Pai, nas nossas misérias. E é isso que eu estou te pedindo, Pai, a tua graça sobre nossas vidas, Pai. O Senhor venha aperfeiçoar o teu poder nas nossas fraquezas. O Senhor venha, meu Pai, converter, meu Pai, toda maldição e bênção, Pai. Nós apresentamos perante o Senhor as nossas misérias, Pai, todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, Pai. Nós apresentamos ao Senhor, Pai, e nós te pedimos, ó Pai, que nós queremos, Pai, ter uma vida abençoada perante o Senhor. Abençoa nós, ó Pai, perante o Senhor nós te pedimos, nós humilhamos diante do Senhor. Pai, nós não estamos conformados, Pai, com as nossas misérias, meu Pai. Nós queremos a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. Nos abençoa, Papai querido. Senhor, nos sara, meu Pai, a nossa terra, meu Pai querido. Que nós vamos ser pessoas abençoadas nessa terra, Pai. Pessoas frutíferas, meu Pai. Que nós venhamos ter suficiência das mãos do Senhor. Uma vida abençoada, uma vida, Pai, com contentamento, com alegria, com paz abundante, ó Pai. Que nós possamos compartilhar, meu Pai, essa bênção, essa paz, essa alegria, meu Pai. Que venha ser, meu Pai, o efeito dominó na nossa sociedade, no nosso lar, Pai. Nós queremos uma vida abençoada. Nós te pedimos, Papai querido, cumpra em nós o teu propósito, Pai. Nós queremos tudo que o Senhor tiver para nós, Pai. Nós não queremos desprezar a sua bondade, a misericórdia, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Então nos abençoa, nos conscientiza disso, meu Pai, que o Senhor quer nos abençoar, que o Senhor quer nos dar uma vida abençoada, e que nós não venhamos conformar, meu Pai, com aquilo que parece que é bom, Papai, mas é como o teu servo diz, que é inimigo do melhor. Nós queremos o melhor do Senhor para a nossa vida. Abençoa a tua igreja, abençoa a nossa família, Pai, com paz, com saúde, com alegria, com prosperidade, Pai. E repreenda, Pai, todo o mal, Pai, todo o cenário, Pai, planejado pelo inimigo das nossas almas. Repreenda, Pai, em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, Pai. Abençoa as nossas vidas, Pai, nos ajuda a ser perseverante, constante perante o Senhor. Queremos uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém. E graças